Então vamos lá, vamos começando, tá? Qualquer dúvida pode mandar no chat, pode abrir o microfone, tá? Fica bem à vontade. Depois eu vou subir essa aula para vocês lá no YouTube e eu envio ali no chat também, ali na nossa comunidade, tá bom? Então vamos começar. Nesse mês, a nossa aula vai ser sobre o Setembro Amarelo, né? Então, a gente tá nesse mês aí que a gente vai falar sobre saúde mental, sobre a prevenção do suicídio, né? E nada melhor do que eu trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão do cuidado com a saúde mental materna, sobre os riscos, né, de adoecimento, de suicídio materno, para a gente conhecer um pouco mais e saber como trabalhar com essas mães também dentro desse cenário mais grave de adoecimento mental, tá? Então, vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, eu vi que tem bastante gente na comunidade, então vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou Jéssica Gribler, eu sou psicóloga perinatal e da parentalidade, eu também tenho uma especialização em psicologia da saúde hospitalar, já atuei aí por mais de 4 anos no ambiente hospitalar, então foi uma experiência que me aproximou muito da psicologia perinatal, do atendimento de mães, do cuidado com bebês. Trabalho com esse atendimento para mães há 7 anos já, quase completando 8, e já tenho mais de 5.000 atendimentos aí, tanto hospitalares quanto clínicos, né, nessa área da maternidade. Também acredito muito que o mundo pode ser construído de forma mais saudável quando a gente tem mães saudáveis emocionalmente também, né? O poder de uma mãe emocionalmente saudável também pode construir um ser humano que seja saudável emocionalmente. E aí, quando a gente começa a pensar no suicídio, a gente tem uma questão de que a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no mundo, o que é uma taxa altíssima, né, se a gente parar para pensar. E aí é importante a gente entender como que isso repercute na saúde mental materna, porque a saúde mental materna já é uma das mais negligenciadas, naturalmente, né, então a gente tem muitos tabus envolvendo a maternidade, a gente tem muitas crenças que permeiam, né, essa crença de que a mulher precisa estar sempre bem, sempre feliz, que ela precisa dar conta de tudo, né, então a gente já tem aí muitos tabus que envolvem a saúde mental materna, que já torna ela muito mais negligenciada, tá? Desde quando a gente fala de uma maternidade dentro do esperado, né, no decorrer ali saudável biologicamente, tanto quando a gente pensa num luto, quando a gente pensa numa mulher que está tentando gestar, né? Então, cada aspecto da saúde mental que envolve esse processo da maternidade é negligenciado em muitas questões, né? Então, até a gente pensar nos dados mesmo, vocês vão ver que os dados de índice de suicídio, de ideação de suicídio na maternidade, são dados que são pouquíssimos levantados, né? Então, a gente tem pouquíssimos dados rastreados, tanto que a gente não tem um índice fixo, assim, um índice que seja certeiro quando a gente pensa no índice de suicídio materno, né? Então, é algo que realmente é muito precário na nossa sociedade, né? E principalmente no Brasil. A gente tem uma escassez de estudo muito grande, uma escassez de pesquisa muito grande. Então, são coisas que realmente mostram o quanto a gente precisa olhar mais para a saúde mental materna, tá? Então, olhando um panorama geral, né, a gente tem que o suicídio é a quarta causa principal de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, a maior faixa etária de suicídio ocorre entre os 15 e 29 anos. Em dados mundiais, né, globais, a gente pensa em 700 mil mortes por ano, segundo a OMS. E no Brasil, a gente tem uma média de 14 mil mortes por ano, né, e sem serem dados específicos, tá? São dados gerais mesmo. Sem ser dados específicos no caso de gestantes e mães, tá? Faixa etária de maior risco, de 15 a 29 anos, o que, que a gente vai pensar aqui? Que é o período da mulher estar em idade fértil, né? A idade fértil da mulher começa aí já na adolescência e vai, né, até a vida adulta, até cerca de 40, 45 anos. Então, é um grupo extremamente vulnerável, né? E aí a gente já vai olhar com outro olhar para a questão da saúde mental, considerando esse grupo como vulnerável também.
Aí, quando a gente pensa no suicídio materno, a gente vai compreender o que é o suicídio materno, né? Quando acontece a ideação ou o suicídio em si, durante a gestação, até 1 ano após o parto do bebê. Tá? Então, é o que é considerado. Lembrando que a gente pode ter índices de depressão pós-parto até 2 anos após o parto, né? Então, são dados extremamente importantes. A gente tem estudos que trazem que no Reino Unido o suicídio é a principal causa de morte materna no primeiro ano pós-parto. Então, o que a gente vê aqui? Que o principal período de risco é o puerpério, tá? E o puerpério é o principal período de risco de adoecimento mental também, tá? A gestação é sim considerada um período de risco, mas o puerpério tende a ser um risco maior ainda para o adoecimento mental. Tá, então, esses são dados do Reino Unido, porque no Brasil a gente não tem esses dados específicos, tá? Não tem artigos que tragam. Mas o que a gente vê no Brasil é essa escassez de dados, mas que traz o risco elevado de suicídio no puerpério, tá? De ideação suicida, de pensamentos, né? Até do próprio suicídio em si mesmo, da tentativa, né? Mas também do adoecimento num geral, né? Então, quando a gente pensa na depressão pós-parto, na psicose puerperal, tudo são fatores que têm um risco elevado de acontecer no puerpério, tá? Então, consequentemente, o risco de suicídio materno é maior também no puerpério, tá? Quais são os fatores que vão estar associados aí? Os transtornos mentais, né? Então, desde a gestação, a gente vai olhar para isso, que são os riscos que vão estar presentes aí para esse risco de suicídio. A depressão, a psicose puerperal, né, ou a psicose já durante a gestação, ansiedade grave, né, outros transtornos mentais ali, histórico psiquiátrico, né, tanto antes da gestação a mulher ter esse histórico, como durante a gestação, durante o pós-parto, aumenta esse risco. Violência obstétrica, tá? Então, a violência obstétrica durante o parto, durante a gestação, essa violência obstétrica é um ponto muito importante, tá? Partos muito traumáticos podem sim ser considerado risco nessa questão. A falta de rede de apoio, né? Então, a falta de rede de apoio, ela já é um fator importantíssimo para o adoecimento mental, para a vivência dessa gestação, para a vivência desse parto, desse pós, né? E essa questão de desigualdade de gênero, da sobrecarga da mulher. Então, não é incomum que a mulher seja a maior responsável pelos cuidados, né? Que muitas vezes o homem não seja tão responsável quanto. Né, então, com os cuidados do bebê, principalmente ali após o nascimento, às vezes desde a gestação, às vezes a gente vê mulheres que se envolvem sozinhas nesse processo, né, então isso, quando acontece essa desigualdade, que não existe essa participação, essa corresponsabilidade entre o casal, existe um risco maior também de adoecimento e de suicídio materno, tá? Então, são alguns fatores importantes aí que a gente vai estar olhando, que são fatores de risco, tá? Então, quando a gente vai avaliar uma gestante, por exemplo, são fatores que a gente precisa estar atenta, tá? Prevalência de suicídio e comorbidades em mulheres no pós-parto de Pelotas. O que eu trouxe aqui para vocês? Como eu falei para vocês que a gente tem poucos dados no Brasil, eu trouxe alguns artigos para a gente ter uma base, tá, desses estudos e alguns estudos que trazem sobre o suicídio, sobre o risco de suicídio materno no Brasil. Então, a gente vai olhar um pouquinho para os principais pontos desses artigos, tá? E depois eu vou enviar eles para vocês ali na comunidade também. Tá? Então, esse é um estudo que foi feito em Pelotas, mas ele só tem a produção dele em inglês, eu não consegui encontrar ele em português, tá? Mas o que ele vai dizer aqui? Tá? A gente tem uma amostra de 919 puérperas, tá? Então, aqui foi avaliado no puerpério essas mães. O risco de suicídio encontrado foi de 11,5% nessa amostra de mulheres, que é cerca de 105 mães. Então, de 919, 105 apresentaram o risco aí da ideação suicida, do suicídio. Então, é um número altíssimo, um risco muito grande. Qual foi o principal
índice ali que elas encontraram, tá? As comorbidades, depressão e transtornos de ansiedade, as mulheres tiveram 17 vezes maior risco de suicídio do que aquelas sem transtorno afetivos, que aquelas que não têm a depressão, que não têm ansiedade, que não têm esse histórico e que não estão passando por esse transtorno no momento, essa vivência no momento. Tá? Então, o principal fator aqui foi a comorbidade do transtorno psiquiátrico ali, tá? E também o nível educacional mais baixo foi também encontrado como um fator associado aí ao risco maior de suicídio, tá? Então, a gente vê que um nível educacional maior entra como um fator protetivo e a questão de não ter nenhum transtorno entra como fator protetivo aqui nessa análise de puérperas, tá? Aí tem um outro estudo que vai falar sobre o risco em gestantes com gestação de alto risco, né? Como é que é esse risco de suicídio? A gestação de alto risco vai ser gestações onde existe comorbidades obstétricas, né? O que é isso? Onde essa gestante tem alguma complicação nessa gestação. Ou ela tem diabetes gestacional, ou ela tem hipertensão, ou ela tem alguma doença sexualmente transmissível, HIV, sífilis, por exemplo, ou é uma gestante com alguma comorbidade cardíaca, uma gestante bariátrica, uma gestante que existe alguma má formação no feto, né? Então, são gestações de alto risco que a gente considera, tá? Então, esses dados desse estudo aqui avaliou especificamente essas gestantes com gestações de alto risco, né? Então, mesmo durante a gestação, existe esse risco, mas essa porcentagem ela vai ser menor, tá? O risco de suicídio vai ser menor comparada ao estudo do pós-parto que a gente viu agora, né? Então, essa amostra também é uma amostra menor, né? Então, na outra amostra a gente tinha 919 gestantes, puérperas, e aqui a gente tem 268 gestantes. Então, é uma amostra muito menor, mas uma prevalência de risco de 5%, né? Então, cerca de 14 gestantes. Então, a gente já vê uma prevalência menor de risco na gestação quando comparado ao risco de ideação suicida e do suicídio no puerpério, tá? Então, a gente vê aí dados que comprovam que esse risco é realmente maior no puerpério. Mesmo a gente pensando também em gestantes de alto risco, meninas, esse risco vai ser maior, tá? Porque o risco de adoecimento mental para uma gestante de alto risco é maior, né? Então, se a gente tem um risco maior de adoecimento mental, consequentemente, a gente precisa cuidar um pouco mais desse risco de ideação suicida também, tá? E da tentativa, enfim, né? No geral. Aí a gente tem outro estudo aqui que avaliou o comportamento suicida em adolescentes grávidas no sul do Brasil. Então, também é um outro estudo bem específico, bem direcionado, que vai avaliar gestantes adolescentes. E aí, o que a gente vai ver aqui? Que existiu essa prevalência de comportamento suicida, então não é só o pensamento, né? Aqui a gente tem um comportamento de 13,7%. Né? Aqui a gente tem uma amostra de 828 participantes, então é uma amostra grande, né? E a gente tem aí 13,3% com esse comportamento suicida. Só que aí esse estudo também define um pouco mais, porque ele vai falar o quê? Que 7,4% dessa amostra relatou pelo menos uma tentativa de suicídio ao longo da vida e 1,3% dizendo que tentaram suicídio no último mês, né? Então, já durante a gestação. Então, isso é um dado importantíssimo para a gente avaliar o quanto uma gravidez na adolescência é um fator imenso de risco para a questão do suicídio materno, tá? E aí foram associados ali comportamentos suicidas nesse subgrupo de 18 a 19 anos, né? Então, nessa faixa etária, entre 18 e 19 anos, quais foram os principais fatores que influenciaram para essa questão do risco do comportamento suicida, tá? A baixa escolaridade, aborto prévio, então já tiveram outras gestações, né? Depressão depressão grave prévia, no caso. Então,
anterior, né? Então, anterior a essa gestação, o histórico aí de depressão e o abuso físico nos últimos 12 meses. Aqui a gente pode entender o abuso físico, tanto questão de violência, quanto abuso sexual, quanto também uma gestação decorrente de violência sexual, tá? Então, tudo isso vai aumentar aí o índice de comportamento suicida, olhando para esse estudo, tá? E aí, quando a gente vê adolescentes grávidas com alto apoio social, isso vai ser um fator protetivo, tá? Então, tem a prevalência de 67% menor índice de comportamento suicida do que aquelas gestantes com baixo apoio social. Tá? Então, o apoio social também é um dos fatores fundamentais, né? E a gente vai ver isso hoje nessa aula em relação ao índice de suicídio materno, mas eu quero que vocês levem isso também num geral, tá? Numa compreensão geral, porque esses fatores que a gente está vendo como principais também são fatores de risco para o adoecimento materno num geral, não só para esse adoecimento relacionado ao índice de suicídio, mas para um risco de ansiedade, depressão pós-parto, um estresse pós-traumático, né? Então, todos esses fatores também são fatores que estão relacionados aí à questão do adoecimento mental num geral, tá? E aí nós temos outro estudo que avaliou gestantes num geral, né? Então, gestantes de todas as idades, né? E gestantes com uma gestação dentro do desenvolvimento normal. Então, esse estudo não é gestantes de alto risco, são gestantes com uma gestação dentro do desenvolvimento normal. Uma amostra de 255 participantes, e aí a taxa de tentativa de suicídio ao longo da vida foi de 12,55%. Né? Então, também a gente vê um índice alto, né? E não só durante a gestação, mas durante a vida. Só que a gente sabe que durante a vida a gente pode ter uma reincidência durante a gestação, né? Então, é um índice bem importante. Vejam que é um índice mais alto do que o estudo de gestantes de alto risco, né? Então, aqui a gente tem um índice mais alto. Mensuraram ali um risco atual, então o risco de suicídio na gestação em cerca de 23%. É altíssimo esse resultado, gente, altíssimo. E aí eles avaliaram em risco baixo, risco moderado e risco alto para uma tentativa, um comportamento suicida mesmo. Nível de baixo risco foi 12,55%, moderado 1,18% e alto 9,80%. Então, dentro desse baixo, moderado e alto, a gente tem um total de 23% de risco de comportamento suicida. Então, é extremamente importante. E nesse estudo, o principal prevalente foi a depressão pré-natal e outros transtornos psiquiátricos. Então, o principal fator de risco foi a questão de já ter um histórico psiquiátrico ali, né? Seja de depressão, seja de outros transtornos. Então, o quanto é importante quando a gente avalia uma gestante, a gente entender esse histórico, né? Entender esse histórico, entender como é a rede de apoio dessa gestante, entender como foi a concepção dessa gestação, né? Qual é a vivência com essa gestação, porque a gente vai entender que tudo isso vai influenciar, né? Como é que é essa rede de apoio, como que essa rede de apoio recebeu a notícia da gestação, né? Porque tudo isso vai dizer, sim, como ela está vivenciando e quais são os riscos para esse adoecimento, tá? Só tomar um golinho de água aqui, gente. Se tiverem alguma dúvida, fiquem bem à vontade, tá, meninas, para abrir o microfone, para mandar no chat, tá? Podem perguntar também. E aí vamos pensar nos sinais de alerta e prevenção, então, tá? Sinais de alerta que vão indicar esse risco de suicídio. Falas ali de desesperança, né? Por exemplo, o meu filho estaria melhor sem mim, né? Eu não sei cuidar direito do meu filho, talvez ele ficasse melhor se eu não estivesse aqui, se ele fosse cuidado por outra pessoa, ou eu estou atrapalhando a vida do meu filho, né? Essas falas podem trazer aí um risco de um adoecimento, né, por trás, então a gente precisa investigar melhor. O isolamento social, né, o não querer conviver com outras pessoas, o comportamento de isolamento, às vezes até dentro da própria casa, de querer ficar só no quarto, de querer ficar só deitada, a irritabilidade ou a apatia intensa. A gente sabe que é natural uma gestante, uma puérpera, ter essa oscilação de humor, né, de às vezes estar mais irritada, depois ela tá ali
mais tranquila, tá feliz, enfim, né? Mas quando essa irritabilidade ou essa apatia se torna intensa, se torna muito presente, com reações emocionais mais exacerbadas, é um ponto importante, tá? A dificuldade de vínculo com o bebê também vai ser um ponto chave aqui, né, para a gente olhar para esse sinal de alerta, né? O não conseguir cuidar do bebê, ou não conseguir ter esse contato, ou sentir um incômodo muito grande, né, em amamentar esse bebê, em precisar cuidar, um incômodo muito grande com o choro, né? Então, são sinais que a gente precisa ligar esse alerta, tá? E entender e avaliar melhor essa mãe. E é muito, muito importante, é um ponto-chave a gente não olhar essas falas como às vezes a sociedade julga, né? Ah, coisa de mãe que tá cansada, né? Ela tá no pós-parto, tem um bebê pequeno, é assim mesmo, né? É desse jeito mesmo. Não é desse jeito mesmo. Né? Ela pode sim estar cansada, ela pode sim reclamar, mas existe sim um risco que pode estar por trás dessas falas. Né? Então é importante sim a gente investigar, é importante sim a gente olhar e tratar de uma forma adequada. Tá? Nosso papel enquanto psicólogos, a escutativa, não julgadora. Então aqui o meu papel vai ser acolher essa mãe, para que ela fale tudo o que ela precisar. Eu não vou impor nenhum tipo de juízo de valor em cima do sentimento dessa mãe, da fala dela, da forma como ela vive a maternidade dela, né? E aqui, se eu sou mãe, por exemplo, eu vou separar 100% a minha vivência da vivência dela. Se eu acho errado criar o filho de tal forma, eu acho errado, mas eu não vou colocar isso para essa mãe. Né? Então, o nosso papel nunca, jamais vai ser atribuir qualquer juízo de valor em cima do que essa mãe está trazendo. Ela precisa de um espaço sem julgamento. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que acha que pode dar palpite o tempo todo em cima da mãe, né? Que acha que pode falar o que quer, que acha que pode dar dica, todo mundo sabe dar dica sobre maternidade, né? Então, o nosso papel é não ser essas pessoas também, né? Acolher de uma forma ativa, de uma forma empática, né, e entender a vivência dessa mãe acima de tudo, validar o sofrimento dela, reconhecer, validar esse sentimento, validar o que ela está apresentando, o que ela está falando, né, validar o choro, se for necessário, porque muitas vezes tem essa preocupação, né, de, ah, meu Deus, eu vou chorar, eu vou prejudicar o bebê, né, ou o bebê vai sentir que eu não tô bem, né, e é importante que ela possa colocar para fora, né, é importante sim chorar, é importante sim colocar para fora, não existe nenhum universo assim que eu controlar e segurar as emoções vai ser mais saudável, né? Nem para ela e nem para o bebê. E também a gente pensar no encaminhamento multiprofissional quando necessário, né? Então, quando necessário encaminhar para avaliação psiquiátrica, né, para outros profissionais, né, avaliação ali obstétrica, né, a gente ter esse contato com esses outros profissionais também é muito importante, tá? Então, abrangendo um pouquinho mais o nosso papel, aprofundando um pouquinho mais, né? A gente falar sobre a saúde mental materna o ano todo, né? Então, não só em setembro, né? Onde a gente olha para o risco do adoecimento mental, onde a gente fala sobre o suicídio, bate nessa tecla, né, da saúde mental, mas a gente falar sobre a saúde mental materna o ano todo, né? É uma área que vem crescendo muito, é uma área que vem precisando cada vez mais de profissionais atuantes, mas a gente precisa ser ativo, né, e falar sobre isso. Também abrir espaço de fala para que essas mães tenham voz, para que elas sejam ouvidas, que elas sejam respeitadas, né, promover essa psicoeducação sobre a saúde mental materna. Então, tanto para as próprias mães, quanto para a nossa sociedade, quanto às vezes em políticas públicas também, né? Então, são coisas que a gente pode sim abranger, né? A gente tem o mês de maio, que é o Maio Furta Cor, que é focado ali em trazer a questão da saúde mental materna, que em muitas cidades tem essa promoção, né? Tem o fundamento aí, tem o próprio Maio Furta Cor faz essa movimentação aí, então também é um tipo de política pública, né, que a gente pode trazer.
o quebrar os tabus em torno da maternidade, da saúde mental, o quanto é importante a gente falar sobre o que é real ali, né? O que é tabu, o que é real, de que sim, essa mulher pode adoecer, né? Que não é porque ela é mãe ela não vai adoecer, né? Que não é porque ela é mãe que ela não vai estar cansada muitas vezes, né? E aí a gente entra nessa questão de falar sobre a maternidade real, como ela realmente é, né? Como são os sentimentos reais e não só essa fantasia cultural que a maioria das pessoas acredita. Né, mas que sim, ela pode se sentir cansada, que sim, ela pode ter sentimentos ambivalentes de às vezes amar a maternidade e às vezes não gostar, né, de não gostar de tudo na maternidade. Então, a gente promover essas falas, trazer a realidade do sentimento, da vivência, que muitas vezes amamentar pode ser difícil, sim, né, e que ela tem o direito de sentir esse difícil, ela tem o direito de reclamar quando ela precisar, e que isso não quer dizer que ela ame menos o filho dela, né, então também é nosso papel desmistificar algumas crenças aí, né, criar grupo de apoio para gestante, para puérpera, é extremamente saudável, faz super parte do nosso papel. Produzir aí conteúdo psicoeducativo, né, seja ali nas redes sociais, o que está muito em alta, seja às vezes de outras formas, né, através de palestras, através de encontros, a questão de fazer intervenção precoce no pré-natal psicológico, né? Então isso é muito chave, é muito importante a gente ter o conhecimento adequado, específico, para trabalhar a saúde mental no pré-natal psicológico. Né? Então, quando a gente trabalha um pré-natal psicológico de uma forma adequada, a chance dessa mulher adoecer tanto na gestação quanto no pós-parto diminui muito. A gente tem muitos artigos que comprovam isso, dados que comprovam que sim, o pré-natal psicológico é uma ótima forma de intervenção precoce, de prevenir, né, o adoecimento mental, e também aí a atuação multiprofissional. Então, a gente estar em contato com outros profissionais, com profissionais aí, médicos, obstetras, né, consultores de amamentação, doulas, nutricionistas, fisioterapeutas pélvicas, né, todo e qualquer profissional que esteja aí envolvido nessa fase. Tá? Então é muito importante. E a gente lembrar que cuidar da saúde mental materna é também salvar vidas. Né? Quando a gente sabe cuidar, quando a gente sabe avaliar adequadamente uma mãe, quando a gente sabe tratar adequadamente uma mãe, a gente também pode salvar tanto a vida dela quanto a vida desse bebê, né? Através da saúde mental. Então isso é muito importante. Tá? O nosso trabalho é fundamental. Só que para isso a gente precisa lembrar que a gente precisa do conhecimento específico. Né, que avaliar uma mãe, tratar uma mãe, seja na gestação, seja no pós-parto, é diferente de avaliar e tratar uma mulher em qualquer outra fase da vida, porque a gente tem aspectos emocionais específicos dessa fase, né? Então, por isso que esse conhecimento específico é tão importante. Tá? E aí eu trouxe aqui uma reflexão para a gente pensar mesmo, né? O que cada uma de nós pode fazer dentro do nosso espaço de atuação, seja na clínica, seja no hospital, seja no ambiente de trabalho ali, né, empresarial, seja através das redes sociais, né? O que eu posso fazer para que esse cuidado com a saúde mental materna seja mais acessível, seja mais visível, mais conhecido, né? Eu posso fazer publicações sobre isso, eu posso promover um encontro para falar sobre isso, eu posso grupo para mães, né? O que eu posso fazer para tornar a saúde mental materna cada vez mais acessível, cada vez mais importante, mais reconhecida? Então, eu quero deixar essa reflexão para vocês mesmo, para que a gente possa pensar e abranger cada vez mais essa importância com cuidado específico nessa fase da vida. Certo, meninas? Essa era a nossa aula de hoje, então, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Um panorama geral aí sobre os índices de suicídio materno, né? A importância desse cuidado, quais os riscos, qual o nosso papel, né? Então, uma pincelada para a gente conhecer um pouquinho mais. Queria pedir se vocês têm alguma dúvida, algo que vocês queiram comentar, alguma dúvida antes da gente finalizar. Oi, Jéssica. Oi. Eu tenho um caso até de uma paciente que ela comentou, né? Ela já tentou suicídio outras vezes, né?
Porém, agora ela tem um filho de 7 anos, e ela já foi justamente ao contrário. Ela falou assim que o que impediu ela agora, que impede ela dela pensar novamente no suicídio, é a questão agora dela ser mãe, e ela falou que não tem uma rede de apoio suficientemente boa, né? Ela Uhum, sempre pensa nisso. Se ela se for, se ela tirar a vida dela, quem que vai cuidar do filho dela? Não vai ter outra pessoa para cuidar melhor que ela. Pelo menos um filho, né? A maternidade, pelo menos, salvou um pouco, né? Essa questão do suicídio, do risco. uhum. Que legal, Letícia. E o quanto isso também acontece, né? Eu acho que o filho muitas vezes se torna também um fator protetivo, né? Sim, Então, isso é algo bem importante também, né? O quanto, às vezes, o próprio filho é realmente o fator protetivo que vai fazer ela querer cuidar da saúde mental, né? Ela querer estar bem para poder estar bem para o filho. sim, sim. Comenta várias vezes mesmo que ela Aham. está procurando melhorar, né? Por causa do filho dela. Uhum, que legal, que bom, né? Fico muito feliz. Uhum. Obrigada, foi ótima aula, tá? Imagina, eu que agradeço vocês pela participação, tá? Meninas, então vamos encerrar nossa aula hoje, tá? Dúvidas, podem me chamar no WhatsApp, tá? Qualquer coisa, fiquem à vontade para chamar, tá? Vou subir a aula para o YouTube e vou enviar para você na nossa comunidade. E queria reforçar aqui com vocês também que agora, em outubro, no dia 14, a gente vai ter uma aula específica sobre os transtornos mentais na gestação e no pós-parto, tá? Essa aula tá disponível ali a inscrição, eu vou mandar o link de inscrição para vocês. E ali nessa aula eu vou pincelar todos os principais transtornos, tá? Para a gente entender como funciona desde o psicodiagnóstico e o tratamento, o manejo, quais os principais instrumentos que a gente usa para tratamento de gestantes ali, desde a gestação até o pós-parto, tá? Então as inscrições estão abertas, essa aula vai ficar disponível por 3 meses, tá? Caso não consiga assistir a aula ali ao vivo, vai ficar disponível por 3 meses na plataforma, tá? Jéssica, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Uhum, No meu caso, eu sou psicóloga, eu participo de um grupo de gestantes, né, numa clínica onde eu atendo, que tem atendimento obstétrico, aí tem serviços de psicologia. Eu tenho muito receio de colocar no grupo qualquer tipo de assunto que fale desse adoecimento. uhum, E eu queria te ouvir nesse sentido, assim, se no grupo a gente pode explorar isso, ou é uma questão delicada, ou, por exemplo, eu sei que eu abrindo esse assunto no grupo, algumas vão ficar meio que impactadas porque não sentem isso, mas aquelas que estão sentindo tipo uma possibilidade de uma depressão, estão enfrentando algum tipo de transtorno, elas vão ter pelo menos a chance de poder falar alguma coisa. Então, eu não sei muito como manejar isso no grupo. uhum, Essa é a minha dúvida, se eu coloco ou não esse tipo de assunto, tipo depressão, pós-parto. Eu tenho falado do puerpério, eu tenho falado de gestação, mas eu tenho muito receio de falar dessas questões mais a fundo no uhum, grupo. Eu tenho medo de sei lá, eu não sei nem por que eu tenho medo. Eu confesso a você que eu não sei nem por que eu tenho medo, mas eu tenho medo de tocar em certos assuntos no grupo, né? uhum, E pode ser até uma questão de tabu meu, eu não sei. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se ainda tiver tempo. uhum. Sim, bem tranquilo. Eu acho que são assuntos delicados, a gente precisa pensar sempre na forma como colocar. Tá? Não acho que seja errado orientar sobre isso, mas a gente precisa cuidar a forma como vai ser feito, né? Então, talvez trazer como orientação, né? Como orientação ali,
como são os principais sintomas da depressão, quando elas podem procurar ajuda, né, se elas se identificarem ali com algumas dessas vivências, né, pensando nos sintomas, nos fatores de risco, que aí sim elas procurem ajuda, né, então acho que talvez a gente trazer mais nesse sentido, promovendo realmente uma psicoeducação, o conhecimento, né, então acho que é bem tranquilo, né, muito diferente de assustar, né, de chegar e falar, olha, se você já teve uma depressão, pode ser que você tenha depressão pós-parto, né, não é o falar assim, né, mas às vezes o chegar e orientar mesmo, e olha, hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações sobre como funciona a depressão pós-parto, quais são os principais sintomas, né, e às vezes até orientar, olha, não significa que se você tem um sintoma, você vai ter depressão pós-parto, significa que a gente precisa cuidar da tua saúde mental, né, que a gente precisa fazer uma avaliação mais completa, mas o orientar sobre, o trazer informação, o psicoeducar, eu não vejo nenhum problema, tá? Inclusive, eu acho muito importante, porque a maioria das pessoas não conhece, né, não sabe quais são os sintomas que pode ter ou que pode estar vivenciando, né? Então, tanto depressão pós-parto, quanto ansiedade, né, níveis de ansiedade normal, níveis de ansiedade patológica na gestação, né, o que é normal sentir, o que é mais patológico, para que elas saibam identificar, essa psicoeducação é super saudável, tá? Bem tranquilo, trazendo mais para esse passo de orientação mesmo. Ok, obrigada, Jéssica, viu, pela atenção. Imagina. Eu agradeço vocês pela participação, tá? E reforço, se vocês tiverem interesse em participar da aula sobre transtornos mentais, vou mandar o link já na comunidade para vocês, tá? Nossa aula é no dia 14, e vai ficar disponível a gravação também, caso não consigam estar no ao vivo. Tá? Então, uma boa semana, se cuidem, tá? Um beijo, um bom final de semana, bom descanso.